O que faz a igreja crescer? Seja bem-vindo, bem-vinda à Graça e Paz. Hoje é o quinto e último momento que temos para examinar esse tema. E nós temos visto essa semana, se você não viu, você pode olhar a playlist, dar uma olhada nos vídeos anteriores, porque este é o quinto vídeo que nós estamos, a quinta devocional, que nós estamos aprendendo sobre o crescimento da igreja. É importante conhecer, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós trazemos para os dias de hoje, a gente entende o que temos que fazer como igreja para que a nossa igreja cresça em quantidade, em espiritualidade, em devoção, em amor e de muitos aspectos. Então isso é importante. E o texto de hoje nós vamos ver Atos capítulo 12. Lembrando, quem tem acompanhado já sabe que Atos tem vários momentos em que diz que a igreja crescia. Então é um padrão. Vários versículos onde diz que a igreja crescia. Se a igreja crescia, está registrado naquele versículo, temos que analisar o contexto que aconteceu antes para poder entender o que fez com que aquela igreja, com que a igreja crescesse naquele momento. Ou seja, qual foi o acontecimento que houve, para que quando chegasse naquele versículo, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele registrasse e, por causa disso, neste momento a igreja cresceu. Então, vamos ver agora Atos capítulo 12, e o versículo é o versículo 24, diz assim, Atos 12, 24, diz assim: E a palavra do Senhor prevalecia e se multiplicava. Olha só o que diz aqui. A palavra do Senhor crescia, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Quando se multiplicava, aqui fala assim, até parece que não tem algo diretamente relacionado com o crescimento da igreja, mas é com a palavra. Mas quando a gente vai ver o contexto, a gente vê que quando falar a palavra se multiplicava, é que está relacionado também ao crescimento da igreja. É só, a gente vai vendo no contexto, a gente vai entender isso. E por que aqui, o que aconteceu neste momento para que a igreja continuasse crescendo, a palavra de Deus continuasse sendo espalhada e a igreja crescesse? Neste momento o que estava acontecendo aqui era uma perseguição com a igreja. Inclusive na devocional passada eu falei sobre perseguição. E nós temos que orar para que não haja perseguição, para que a igreja possa ter paz. É o que eu falei na devocional passada. Mas, mesmo em meio à perseguição, a igreja não para. A igreja continua crescendo. Então, nós vemos na devocional passada que, quando houve paz, a igreja cresceu. Quando houve paz, a igreja expandiu, a igreja cresceu. E agora, mesmo em meio à perseguição, a igreja ainda continuava crescendo. E aqui vai contar a história de Herodes, que era o rei naquela ocasião, e ele estava perseguindo muito a igreja. Ele já no versículo 1, diz que ele prendeu Tiago, irmão de João, o apóstolo João, e mandou matar Tiago a fio da espada. Logo em seguida ele prende Pedro, porque o povo se alegrou, gostou dessa iniciativa de prender um apóstolo, matar um apóstolo. Então ele prendeu Pedro, e aí, para que também Pedro fosse morto no dia seguinte, e a igreja orou por Pedro, e Pedro recebeu liberdade, né, através de um anjo que foi até a cadeia e livrou Pedro da cadeia. Mas aí vai contar que esse Herodes perseguia a igreja, ele vai fazer um discurso, ele se envaideceu muito, porque o povo começou a dizer, olha, isso aí é uma voz de Deus, não é uma pessoa, isso é um Deus. E ele ficou muito orgulhoso, e por conta disso ele foi comido de bicho, ele caiu enfermo, foi comido de bicho. E aí esse temor que houve, por conta desse fato, houve um temor na igreja, e aí diz o verso que lemos, que a palavra do Senhor crescia, a igreja crescia. Então, o que faz a igreja crescer, o que faz
o que faz a igreja crescer, como entendemos nesse texto, que é quando a igreja passa pela perseguição. Quando eu digo passa, não é no sentido que quando existe perseguição, não. É quando a igreja vence, ela passa, ou podemos dizer, quando a igreja vence a perseguição. Isso também faz a igreja crescer. Outro texto que nós vamos examinar aqui, para continuar entendendo o que faz a igreja crescer, outro bloco como nós estamos trabalhando, é Atos capítulo 13, versículo 48. Atos 13, 48 diz assim: os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto havia sido destinados para a vida eterna. Bem, o que está, mais uma vez, você vê aqui que outras pessoas também creram, a palavra se multiplicou, eles creram e aumentou o número de pessoas que estavam sendo salvas. Bem, o que aconteceu aqui? Para que chegasse nesse versículo e a igreja mais uma vez crescesse. Aqui houve uma exposição clara das Escrituras, uma exposição de Paulo para homens que eram judeus e também gregos. Houve uma exposição da Escritura que Paulo começa a pregar, quando a gente começa a examinar esse texto, já do verso 1 até ali o verso 14, Paulo ele foi enviado como missionário, né? Paulo e Barnabé foi enviado para pregar em várias cidades. E Paulo chega em uma cidade e aí ele vai em um lugar onde o pessoal costumava se reunir para poder falar alguma novidade, alguma coisa do tipo. E aí Paulo começa a pregar. Paulo começa a ensinar. Inclusive o texto vai mostrar que Paulo ele começa a pregar desde Moisés, desde a saída do povo do Egito, até chegar em Jesus, até chegar à morte e ressurreição de Jesus. Essa exposição foi tão poderosa, porque Paulo ele começa a falar de todo o trajeto do Egito, passa pelos juízes, passa pelos profetas, passa pelos reis, né? Os reis, depois os profetas, chega até Jesus, aí conta do seu ministério, morte e ressurreição. E toda essa exposição poderosa que Paulo fez das Escrituras fez com que aquele povo cresce na palavra, glorificassem a Deus, cresce na palavra e a igreja mais uma vez cresceu. Então o que entendemos aqui, o que faz a igreja crescer? É uma exposição clara das Escrituras. Você quer ver a igreja crescer? Prega a palavra. Prega a palavra, como nós falamos lá na primeira devocional, com autoridade. Mas nós vemos aqui, além de autoridade, é pregar, é expor a palavra. Não é pegar um tema qualquer e pregar aleatoriamente, sem sentido, para arrancar algum glória a Deus e aleluia da igreja. Não, é pregar mesmo a palavra. É mostrar verdades bíblicas para a igreja. Entende? É expor a palavra como Paulo fez. E isso faz com que os irmãos se fortaleçam, com que tenha uma igreja forte, estruturada na palavra. A igreja cresce. Que a igreja, as pessoas querem estar em uma igreja onde a palavra é pregada, onde há seriedade com a palavra. Então, seja sincero com as Escrituras, exponha as Escrituras com poder e autoridade, com sinceridade, e a igreja vai crescer. Por fim, nós vamos mais um ponto onde nós vamos ver que a igreja cresceu. Atos capítulo 16, verso 5, diz assim: assim as igrejas eram confirmadas na fé, e dia a dia crescia em número. Bem, o que estava acontecendo aqui, já estava acontecendo e depois disso ainda continua acontecendo, para que a igreja crescesse mais uma vez. Quando nós começamos a olhar os capítulos que antecedem aqui o capítulo 16, e também o capítulo 16,
Isso acontece desde o capítulo 13, como eu falei, que Paulo e Barnabé já saiu ali como missionários, começou a pregar em várias igrejas. Mas, em certo momento, Paulo, além de pregar nas igrejas onde ele passava, nas cidades que ele passava, ele ali pregava para aquele povo e instituía uma igreja. Também, Paulo depois ele vem confirmando a fé dos irmãos. Ele vem passando nas igrejas que ele já havia aberto, nas cidades que ele havia constituído ali um povo, uma igreja, um grupo. Depois ele vem confirmando a fé dos irmãos, vem pregando o evangelho, vem passando novamente nas cidades e fortalecendo a fé dos irmãos. É só continuar lendo o capítulo que a gente vai ver isso claramente dizendo ali no texto que Paulo ele vai para várias cidades e em cada cidade onde ele passa ele vai fortalecendo a fé dos irmãos. Então, o que faz uma igreja crescer? A igreja cresce quando nós começamos a afirmar a fé dos irmãos. Quando nós não só pregamos o evangelho, como eu falei aqui, é importante pregar o evangelho, claro, mas não é só pregar o evangelho, é andar junto, é estar junto. Paulo ele abriu a igreja e não abandonou a igreja, não, Paulo voltou, foi lá, viu como estava a igreja, deu assistência para a igreja, confirmou com os irmãos aquilo que eles acreditavam, ensinou, acolheu, amou aqueles irmãos e aquela igreja começou a crescer. Então, se queremos uma igreja que tenha crescimento, nós temos que dar atenção aos irmãos. Nós temos que dar atenção ao povo de Deus, ensinando, pregando, caminhando junto, visitando. Isso é importante para o crescimento da fé, para o crescimento de uma igreja. E aqui encerramos e eu espero que o Senhor tenha falado fortemente ao teu coração. Espero que você tenha aprendido a palavra de Deus e que possamos colocar isso em prática. Possamos notar que isso é importante. Tudo que falamos aqui, se você chegou até aqui, eu espero que Deus tenha falado contigo. E se você tem vindo aqui agora, olhe os vídeos anteriores para que você aprenda outras lições importantes que vão instruir para que possamos entender como a igreja deve crescer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor nos dê graça e conhecimento, e eu espero você em nossa próxima devocional, em nossa próxima reflexão. Deus abençoe e até a próxima.